Sabe aquela história clássica de mistério? Aquela que prende a gente do começo ao fim? É exatamente isso que vamos desvendar aqui. Um típico mistério de quarto fechado, com todos aqueles elementos que fazem a gente roer as unhas. Pensa só na cena: 9 amigos, um lugar super remoto, a receita perfeita, não é? Estão todos reunidos para comemorar o Ano Novo num lugar isolado, lindo, lá nas terras altas da Escócia. O que poderia dar errado? Pois é, acontece que por baixo daquela amizade toda, daquelas risadas com champanhe, tem muita coisa escondida. Cada um ali carrega um peso, sabe? Uma história que ninguém conta. E um desses segredos, bom, um deles vai acabar sendo fatal. E é aqui que a coisa pega fogo. Nossa análise não vai começar com a festa, não. A gente começa pelo final, pelo momento mais arrepiante. Não com os convidados chegando, mas sim com a descoberta que vira a chave e transforma todo mundo em suspeito. Para a gente entender o crime, primeiro precisamos entender quem são essas pessoas. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo para antes do corpo aparecer e dar uma olhada nas rachaduras que já existiam nesse grupo de amigos. Olha só essa lista de convidados, é uma verdadeira teia de relações. Tem a Emma, a organizadora, que está ali desesperada para ser aceita. Aí vem a Miranda, a abelha rainha do grupo, que adora manipular todo mundo. E a Kate, que era a melhor amiga dela, mas agora está super distante. Cada nome nessa lista tem uma história, uma tensão escondida, que pode apostar, vai ser muito importante. Essa frase diz tudo, né? A nostalgia e umas bebidinhas são só uma casca bem fina que mal consegue esconder anos de ressentimento. Para ter uma ideia, a própria viagem de trem para chegar lá já começa com briga por causa de lugar para sentar. Um draminha besta, mas que já mostra o tamanho do problema entre eles. E falando em chegar lá, vamos ao cenário. Um paraíso isolado, que na verdade é a bela jaula de Loch Corran. Porque, sério, num mistério desses, o lugar nunca é só um cenário. Ele é praticamente um personagem. Ou melhor, uma armadilha. Imagina só, a beleza selvagem do lado de fora da janela. A primeira impressão é essa, de um paraíso na Terra. Um lugar super luxuoso no meio do nada, com montanhas cheias de neve e aquela paisagem incrível da Escócia. O lugar perfeito para se desligar de tudo. Só que essa beleza toda esconde um lado bem assustador. Basicamente não tem escapatória. O guarda-caça, um cara chamado Doug, já dá o recado logo de cara. Tá vindo uma tempestade de neve, não tem sinal de celular, não tem Wi-Fi, a estrada pode ficar bloqueada por semanas. Ou seja, aquele paraíso de repente vira uma prisão. E a própria casa ajuda nesse clima. É uma construção enorme, toda de vidro, como uma lanterna gigante na escuridão. É um detalhe importante, porque aquelas paredes de vidro que deveriam ser legais para ver a natureza, acabam criando o efeito contrário. Eles ficam totalmente expostos, sabe? Como se estivessem num aquário, com aquela sensação horrível de que tem alguém, ou alguma coisa, observando tudo lá da escuridão. Beleza, já entendemos o cenário. Agora vamos mergulhar nos segredos entre amigos. Porque aqui todo mundo é suspeito. Nesse grupo, o passado não ficou para trás, não, viu? Pelo contrário, o passado é uma arma. E todo mundo ali parece ter um motivo para usá-la. Vamos começar pela dinâmica da Miranda e da Emma. É complicado. A Miranda vê a Emma como uma seguidora, sabe? Alguém que ela pode testar, controlar para se sentir superior. Já a Emma se sente patética, desesperada para provar que pertence àquele grupo. É uma relação super tóxica, toda baseada em insegurança. E a amizade da Kate e da Miranda? Elas eram o centro do grupo, no passado, inseparáveis, tipo irmãs. Mas agora, tão distantes, estranhas. A conexão simplesmente se perdeu. Fica aquela pulga atrás da orelha, né? Alguma coisa aconteceu ali, alguma traição que quebrou a confiança que era a base de tudo. E olha, os problemas não são só entre eles. A gente descobre uns segredos bem sombrios. Por exemplo, a Miranda tinha um stalker na faculdade. O guarda-caça, o Doug, tem um histórico de violência. A gerente do lugar, a Heather, também tem um passado do qual ela está fugindo. Para piorar, o próprio lugar tem uma lenda sobre um assassinato. Ou seja, o perigo parece estar em todo canto. E com tudo isso em mente, a gente volta para o presente da história. Presos com o assassino. A tempestade chegou, a festa acabou, a neve está caindo sem parar e alguém desapareceu. A busca começa. E o tempo está correndo. Já se passaram mais de 24 horas. Com essa nevasca absurda, a chance de alguém sobreviver lá fora, mesmo que tenha sido só um acidente, é quase zero.
Até que o Doug, o guarda-caça, que conhece aquele lugar como a palma da mão, encontra o corpo. E ele solta a frase que todo mundo mais temia ouvir. Não acho que tenha sido um acidente. Pronto. Não foi a natureza. E aí vem aquela pergunta clássica que arrepia a gente em toda a história assim. Se ninguém pode entrar e ninguém pode sair. A conclusão é uma só, e é aterrorizante. O assassino é um deles. Não é nenhum estranho que invadiu a casa. É alguém que está ali, no meio de todo mundo, fingindo ser amigo. O monstro está dentro de casa. Isso nos deixa com a pergunta final, não é? Quando velhos amigos têm novos segredos, em quem dá para confiar? No fim das contas, a história não é só sobre descobrir o assassino, é sobre entender como a confiança é frágil e como até as amizades mais antigas podem esconder os segredos mais terríveis.